Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Dias do canal Jean Dias 17 e seja bem-vindo ao meu canal. Aí, turma, vamos passar domingo, amanhã é feriado, segunda-feira, finalmente eu descansando da hora no feriado. Não fiz live no sábado à noite, ficou ruim, não deu pra fazer. Mas eu vou fazer live, acho que segunda-feira, não chegar lá no começo da manhã pra tarde. Mas não é isso não. Se inscreva no sininho de notificações, deixa o like aí, curte muito bem, comente, veja o canal quem gosta de ver meu canal aí, mas deixa o sininho de notificações para receber todas as mensagens, tá bom? Não, estão vendo aí, nós vamos acompanhando o caso do Bruno Henrique que está sendo envolvido com esse negócio de esquema de futebol americano, então não tá nada fora, um esquema de futebol de jogo de aposta, nós vamos acompanhar. A defesa do Bruno Henrique só tomou nota, eu vou ver ainda qual que é para me informar aqui. Mas não é só isso não. Esse aqui é o meu bastidor de novo. Vocês estão reparando? Tô de outro canto aqui. É outro canto que eu já fiz live nesse canto aqui, mas foi na parte de fora. E lá é outra coisa. Eu não posso ficar dizendo que é muita coisa não. E esse aqui, ó. Deixa eu apontar. É a casa da minha vizinha, ó. Viu? Então, é que eu não gosto de falar muita coisa não. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o jogo do Flamengo, mas depois vou falar sobre o jogo do Flamengo que vai pegar o Botafogo da Paraíba. O preço dos ingressos do jogo. Vou falar pra você, mas eu vou fazer um desabafo aqui, uma crítica sobre isso aí. Porque o valor do preço, né, é bem amargo, horrível. Eu não sei por que fazer uma coisa dessa. Mas vamos lá. Sobre o jogo do fim de semana. Páscoa é hoje, né? Tá vendo? A Páscoa é hoje, né? Ontem foi sábado de aleluia, né? É assim mesmo, né? Vamos lá, fala sobre o Vasco e Flamengo. Um jogo muito bom, não um jogo muito ruim. O Vasco atacou muito também, dando trabalho para o Flamengo, obrigando o Rossi a fazer muitas defesas, que eu vi na parte a tática do Flamengo. O Rossi saiu muito para fazer defesa. O Rossi ele sofreu na mão do Vasco. O Vasco é um time chato, enjoado quando joga com o Flamengo, mas sempre ou empata, perde, porque de lá para cá não ganhou mais nada contra o Flamengo. Aí o Pirata também é um que ficou atacando o Chão Sago também. Levou um cartão amarelo porque a bola resbolou na mão dele. Resbolou também. Vendo aí. Vamos falar sobre o Vasco que atacou, mas o Coringa também atacou também. O Coringa, o Léo Zutti também tentou uma chance. Um monte de jogadores do Flamengo do Vasco perderam a bola, turma. Um monte de gol perdido. Virar lances toda hora, um atacando, tentando fazer o gol, mas cada defesa que o goleiro fazia. Então o jogo foi de empate, mas vendo aí, o Flamengo podia ter saído com uma vitória. Estava muito bem, não estava ruim o Vasco, que o Felipe Luiz, que é o papai de jogo, deu certo, ele queria demonstrar, mas o que acontece? O Flamengo não conseguiu nem ganhar do Vasco, o Vasco nem ganhou do Flamengo, então foi um jogo bem difícil. E uma vitória que era para ser vitória, o Flamengo perdeu um ponto importante que podia ficar bem mais à frente do Palmeiras. Então, vendo aí, o jogo do Vasco e Flamengo ficou no 0-0. Mesmo que o jogo foi bom, mas faltou muita coisa para o Flamengo fazer o gol. Finalizações acertou, mas faltou muito para o Flamengo fazer os gols da finalização certa. Fiz a finalização certa para o Flamengo fazer o gol. O Flamengo tentou fazer um monte de gol, mas sempre perdia. Porque o lance que o Flamengo sempre. O lance que. Desculpa, Tom. É que a água eu bebi bastante. O lance que era pro Flamengo jogar para fazer o gol sempre não era na hora certa, era na hora errada, sentido anti-horário. Além do Coringa, do Léo Zotti, outros jogadores também acabou perdendo. Então, ficando vendo aí, o Flamengo ontem, no sábado, mandou bem no campeonato, mas não conseguiu ganhar. Então, o Flamengo ele perdeu muitas chances de gol. Eu fiquei vendo o jogo e falei assim, nossa, que jogaço, hein? Mas eu fiquei meio chateado que o Flamengo perdeu um ponto precioso, né? Porque nós podia estar como líder, né? Então, vendo aí, o Flamengo acabou, acabou empatando. Então, vendo aí, uma coisa eu vou falar, não achei o Flamengo ruim no campo, não achei o Flamengo taticamente ruim, achei o Flamengo muito bom. O Flamengo jogou bem na sua proposta que queria fazer o gol contra o Vasco, não conseguiu. Finalizações certíssimas, nenhuma finalização errada, mas na hora de converter pro gol, os passes
não estava no horário certo, estava tudo em horários diferentes de alguns jogadores. Então, alguns jogadores pediam muito gol na hora. Então, isso foi ruim para o Flamengo, que não conseguia fazer. E também o Léo Jardim ficou defendendo umas defesas. A própria rede social do Flamengo, que é o Instagram do Flamengo, publicou falando que o jogador do Vasco virou o Manuel Neuer de 2014 da Alemanha. Então, né, turma, virou mesmo, né? Se não tiver ganhado, virou, mas já tá virando, virou, né? Já que virou, né? Só você ver. Mas o que importa é que o Flamengo deu certo, o Flamengo empatou, 0-0. Deu certo, mesmo que empatou 0-0, mas o Flamengo conseguiu tentar fazer o gol, pelo menos. Mas, igual que eu falo, saiu meio com aquele resultado amargo, aquele resultado que não ajudou. Eu sei, é chato empatar 0-0 e domingo nós tem que torcer contra o time que não precisa ganhar. É ruim, então, mas é ruim. Igual hoje, vi que o Flamengo empatou 0-0, tacou bastante, jogou muito bem, não conseguiu fazer o gol, que eu tenho que elogiar que o Flamengo foi muito bem. Hoje eu tive que a torcida não conta hoje não deu certo. O Fluminense, pelo menos o Fluminense, graças a Deus que o Vitória empatou pouco com o Fluminense, mas o Palmeiras ganhou de 2-1 contra o Fortaleza. Palmeiras 2, Fortaleza 1. E nós vimos aí os lances aí do gol do Richard que estava impedido, mas mas o que importa, vendo aí que o Palmeiras já é o líder do campeonato só e o Flamengo está em segundo, mas só hoje. Então vamos ver próximas rodadas para ver o que vai acontecer. Mas torcer contra o seu adversário é bem complicado. E o Flamengo podia ter saído com um ponto. O Flamengo podia ter saído com um ponto. Ou podia ter saído com. O Flamengo podia ter saído com uma vitória que era muito melhor. Resolvia o Flamengo uma vitória, mas não deu. O jogo foi no sábado. Mas tá bom, mas fiquei feliz pelo menos com o empate, mas não estando na liderança, eu sei que é ruim, tem muito campeonato pelo começo ainda, pela frente, mas não foi fácil. Eu sei que foi um jogo legal, jogo divertido, eu sei, foi um jogo um pouquinho mais aguerrido. O Vasco atacou e o Flamengo atacou também, que obrigou o Rossi a fazer. Sim, foi. O Flamengo foi bem? Foi bem. Só faltou aquele gols no horário certo. Então, o Flamengo só não conseguiu converter gols. Isso que foi ruim pro Flamengo. Esperava as próximas rodadas, mas tomara que o Flamengo ganhe. Nessa quarta-feira, o Flamengo. Nessa semana, o Flamengo vai jogar a Libertadores da América. Não sei se é quarta, quinta, precisa ver que dia que ele vai jogar. Para ver o jogo, porque ele precisa ganhar. Porque se perdeu para o Central Córdoba, que está em primeiro. Então precisa ganhar do Central Córdoba, desse time argentino. Que ele precisa ganhar do outro time aqui, que é o DU, para somar pontos. O Flamengo precisa ganhar, turma. Se não ganhar, complica a situação. Tem que ganhar, tá? Não depender nada de resultado no último jogo, porque isso é muito chato. E dependendo de um resultado, turma, é horrível. Isso já aconteceu em anos anteriores com o Flamengo já, mas isso é ruim. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, né? Para ver se o Flamengo dá uma vitória. Então é isso que eu falei, turma. Campeonato Brasileiro, o Flamengo mandou bem, não conseguiu ponto, agora para quarta-feira. Vou ver o dia que vai jogar na Libertadores da América, para ver se tem um resultado, tá bom? Então, mano, antes de encerrar o vídeo aqui, fazer meu desabafo que eu falei. Eu tava falando Botafogo e Flamengo vão jogar para a Copa do Brasil, sobre os ingressos. O ingresso é R$ 400 para o torcedor pagar para ver o jogo do Flamengo. Se vai ser no Rio de Janeiro, Maracanã, na Paraíba, tem que ver onde vai ser. É R$ 400. Então, e o BAP tinha que explicar também uma coisa que eu acho engraçada. Eu não sei porque a diretora do Flamengo colocar R$ 400 para o torcedor pagar uns R$ 400 no ingresso e o BAP, não em vez de fazer uma coisa, para lá. Então, ele não fez nada sobre esse negócio aí. Então, mas quem tem que ser responsável sobre isso aí e ser questionado? Quem estava nessa maluquice é a diretoria, mas o BAP. O BAP tem que resolver esse caso. Não, vamos cobrar um preço mais de boa, mais de conta, que o torcedor vem. Cobra R$ 400, turma.
Aí o torcedor não vai querer vir. Então, com R$ 400, eu deixava guardado, eu gastava com uma outra coisa. R$ 400 é dinheiro já jogado fora para ocupar um ingresso. Pra mim, já é um dinheiro jogado fora para o torcedor ver o jogo quando vai ver. E dependendo do resultado do jogo, meu filho, o torcedor sai até chateado e fala assim: pedi meu dinheiro para ver um jogo desse horroroso. Então, Thomas, o que eu falo? Para cobrar R$ 400 para um torcedor ver um